Olá, a aula de hoje então é sobre reforma religiosa, que também ficou conhecida como reforma protestante. Juntamente com o Renascimento, que já foi visto anteriormente, foram dois fatores ali cruciais que aconteceram no século XVI na Europa, que transformaram o panorama, né? E o panorama no ponto de vista filosófico, religioso, no ponto de vista cultural, no ponto de vista político, né, também social. Então, são fatores, né, que aconteceram ali que vão mudar totalmente esse cenário, né? O jeito de viver, o jeito de crer, de entender a vida ao seu redor, né? A forma de ver a vida, de enxergar as coisas, entendê-las, né? A forma do ser humano absorver o que está à sua volta. E a reforma protestante, né, pelo próprio nome diz, né, ou como já falei também, reforma religiosa é conhecida, ela vai ser um choque muito grande, muito forte que a Igreja Católica vai sofrer, que vai fazer com que ela se modifique, né, ela se transforme também, e vai trazer um ponto de vista também de entendimento a respeito de Cristo, né, a respeito do cristianismo, num ponto de vista diferente, né? A gente não pode, é claro, fazer um paralelo, né, total com algumas igrejas hoje que existem, né, de cunho protestante, né, que utilizam-se, né, do meio carismático, né, para poder conquistar fiéis. E aqui a gente vai entender, né, como surgiu essa igreja protestante, né, essa nova forma de entender Cristo, né, e de analisar o cristianismo, né. Bom, então vamos lá, para o início, né. A imagem não ficou muito boa aqui, mas eu vou ler para vocês também, né. Panorama religioso na Europa dos séculos XV e XVI. Então vamos entender como é que estava, né, o panorama, né, o contexto religioso naquele momento. A Igreja Católica era a grande dominante, né? O pensamento cristão era o pensamento que dominava o conhecimento, né? Então tudo tinha que passar pelo caminho da fé, os raciocínios, o que fosse criado, o que fosse pensado, os reinos, né, os governos também faziam negociações com a igreja, e a igreja católica ela praticamente estava unida com os principais reinos e as principais monarquias da Europa nesse período. E é um momento tenso, né, e bastante instável, né? Então conflitos que já tinham acontecido já há quase 500 anos antes, né, que foram as cruzadas, que foi a tentativa de retomada, né, da chamada Terra Santa, que seria Jerusalém, por parte da Igreja Católica, né? Isso aí vai trazer também é, anos depois, né, inúmeras críticas para o meio católico, né? Por exemplo, os cristãos eles proibiam lucro excessivo, né, e empréstimo a juros. Ou seja, o ponto de vista deles era o seguinte: você pode se enriquecer, mas não pode se enriquecer muito. Se você se enriquecer muito, esse dinheiro, né, ele tem que ser doado para a igreja, né? Ou seja, ele tem que ser repassado para a igreja católica, né? Na forma de dízimo, né? Na forma de uma contribuição. E é claro, não à toa, né, que a igreja católica ela cresceu muito ao longo dos séculos com essa prática, porque os monarcas, né, e outros burgueses, né, outras pessoas poderosas economicamente, acabavam financiando a construção de igrejas, monastérios, abadias, né, para a própria Igreja Católica. Ou seja, eu estou bastante rico, né, a Igreja Católica vai começar a me perseguir, né, perseguir não, né, na verdade questionar, né, esse lucro excessivo. Então, uma parte desse lucro era repassada para a Igreja, né. Também proibia juros, né, ou seja, você, por exemplo, emprestar, né, dinheiro, né, e na volta esse pagamento ser acrescido né, de algum valor, né, o que o banco pratica hoje, por exemplo. Por exemplo, você pega um empréstimo no banco de R$ 1.000 e você vai parcelar aquele pagamento, né, daqueles R$ 1.000 para o banco. O banco vai te dar ali na hora, ó, toma R$ 1.000 na sua conta, R$ 1.000 para poder ser utilizado. E aí vai parcelar, né, em 10 vezes esse pagamento de volta para o banco. Muitas pessoas utilizam empréstimos no banco, né, para compra de carros, para compra de casas, né, de imóveis, enfim, né? É um dinheiro que o banco financia ali, aquele pagamento, ele dá aquele valor, mas aí em volta você tem que pagar ele parcelado, né? E aí essas parcelas não são iguais,
Ou seja, ao invés de você ter que devolver R$ 1.000, por exemplo, em 10 parcelas de R$ 100, você vai pagar em 10 parcelas de 150, por exemplo, né? Ou seja, vai devolver para o banco R$ 1.500. É um exemplo que eu estou dando. Então a igreja ela condenava essa prática. E essa é uma prática comum de grandes financiadores, da burguesia mercantil, de grandes comerciantes e, é claro, dos bancos, né? Que foram criados ali na segunda metade da Idade Média, né? Com o chamado renascimento comercial e urbano, né? Ou seja, quando o comércio está voltando a funcionar na Europa e as cidades também estão progredindo e também crescendo, né? As grandes capitais que nós temos hoje na Europa, né? Como Paris, Milão, Roma. Roma não, né? Roma foi na verdade bem antes, né? Mas Paris, Berlim, Milão na Itália, Madrid, são cidades que vão crescer e florescer nesse momento, né? Com o chamado renascimento comercial e urbano, porque as cidades vão voltar a funcionar muito forte, né? E vão abandonar a vida do campo. Inclusive os bancos também vão ser criados. E a Igreja Católica, ela condenava a criação desses bancos, né? Com lucros excessivos, empréstimos de juros, né? E isso eram práticas que eram permitidas pelos judeus. Então, né, muitas pessoas acabavam tipo, caramba, poxa, eu queria enriquecer mais e a Igreja Católica condena essa prática, né? E os judeus não é à toa que os judeus vão ser um grupo que vão se enriquecer também bastante ao longo de séculos com a prática, né, desse comércio aí de lucro excessivo e de empréstimos de juros. E a Igreja Católica, né? Ela, na verdade, demonstrava-se, né, de forma violenta. Ela reagia de forma extremamente violenta a essas práticas, né? Já que discordava desses preceitos, então acabava perseguindo e condenando algumas pessoas, né, por heresia, né? A heresia católica seria o desvio da crença católica, né? O questionamento aos dogmas católicos, né? Ou seja, aquilo que não deve ser questionado, duvidado. É uma certeza absoluta dada pela fé, dada por Deus, dada pela igreja, né? Então começa um início de processo, né, de mudanças significativas, né? E a palavra reforma, né? Quando a gente faz uma reforma em casa. O que é uma reforma em casa? A gente vai começar a parar as arestas, né? Opa, tá uma rachadura aqui na cozinha, então, né, vou colocar massa, lixar e depois colocar pintura, né, no caso. Ah, reforma no banheiro. Ah, vou ver se tem alguma coisa quebrada, algum encanamento ruim, né? Então a reforma religiosa é realmente transformar, mudar coisas que estavam sendo encaradas ali de forma estranha por alguns crentes, né? Inclusive próprios monges, né? E freis e padres católicos, né? E também teóricos, né? Que começaram a questionar essas práticas. Então, né? Começa um processo de verdadeira revolução, né? Que foi difundida pelo monge Martinho Lutero, né? O Martinho Lutero, que nasceu ali no final do século XV e viveu na primeira metade do século XVI. Ele é alemão e dentro do seio católico ele vai começar a questionar essas práticas. Então vamos ao contexto, né? Aqui nós temos a imagem da Basílica de São Pedro, né, no Vaticano, que é a sede da Igreja Católica Mundial, né? Que fica dentro do território romano da Itália. Então vamos lá, desde o século I, a Igreja Católica vivia disputas internas pelo poder, né? Eu acho que não é novidade para vocês, a Igreja Católica, ao longo da história dela, teve muitos conflitos internos, né? Conflitos de interesses de papas, teve a época em que a Igreja Católica ela tinha quase que duas sedes, né? Uma sede era conhecida na capital de Roma, a outra ficava na França, né? No século XV, o Papa Martim V pacificou essas disputas e centralizou o poder religioso em suas mãos. Para mostrar seu poder, a igreja passou a construir edifícios grandiosos, como a Basílica de São Pedro. Então está aqui, né, o exemplo. Imagina isso, né? Em pleno século XV, você fazer uma construção suntuosa. Para quem puder pesquisar depois no Google, né, como é que é a Basílica de São Pedro. Ela é uma construção absurda, né? Até para os padrões atuais, com seus detalhes, colunas, né, e etc. A Igreja Católica adotou práticas abusivas e corruptas, visando angariar recursos financeiros
para executar seus projetos grandiosos. Então começou agora um processo aí, né, de, entre aspas, arrancar dinheiro dos fiéis, né? Ou seja, fazia estratégias ali para poder conseguir mais dinheiro para poder manter, né, o seu luxo e as suas construções, né? Então alguns membros da igreja começaram, né, a demonstrar descontentamento, né, a essas práticas. E essas práticas, por exemplo, era a venda de indulgências, né, em que os católicos poderiam conseguir a penitência de seus pecados em troca de uma doação em dinheiro. Ou seja, você ia lá, né, fazer, se confessar, e aí ao invés de você fazer a penitência religiosa, você fazia uma penitência financeira, né? Em troca de, sei lá, 10 ave-marias, você pagava uma continha em dinheiro, né? Essa venda de indulgências é uma prática, né, se a gente for analisar hoje friamente, ela infelizmente acontece de várias formas, em tudo quanto é tipo de religião, infelizmente ainda acontece isso, porque a gente tem que lembrar que a fé é diferente da religião. A religião ela é criada pelos homens e o homem é falho, o homem não é perfeito, e a fé não, a fé é parte de cada um. Então a gente infelizmente tem alguns desvios aí de práticas em inúmeras religiões no mundo. E essa era a venda de indulgências, que foi, né, que culminou em 1517, lá na Alemanha, com que o Martinho Lutero começasse a criticar essas teses e lançasse as 95 teses contra a venda de indulgências e contra a Igreja Católica. É claro que Martinho Lutero não vai ser bem visto, né, pela Igreja Católica. Aí aqui a imagem dele, né, representada. E o Martinho Lutero vai começar a ser perseguido, é claro, pela Igreja Católica, mas ele teve apoio de príncipes alemães, né, que protegeram ele, né, que vão dar inclusive casa, comida para ele poder se proteger e não ser perseguido e morto pela Igreja Católica. Ele foi excomungado pela Igreja Católica, ou seja, foi expulso, né, não ia ter mais direito a nenhum sacramento católico, né. Suas teorias se espalharam, né, de forma muito intensa, principalmente no norte da Europa. A gente pode citar aí Alemanha, Dinamarca, Inglaterra, França, Suíça também, norte da Itália também, mas a Itália ela é muito católica, né, muito ferrenha, né, com o catolicismo. Para o norte da Prússia, né, que vai ser a futura Polônia também, né? Então, os países, né, do norte europeu que vão principalmente dar seio, né, para esse pensamento, nesse âmbito religioso, né? E esse processo de mudança ele é muito intenso. A gente pode resumir aqui algumas ideias, né, do Martinho Lutero e do protestantismo, né, que seria a salvação pela fé, então não seria mais pela salvação da igreja, ou seja, você tendo fé, você estudando, você conseguiria alcançar o entendimento de Deus, né, e sobre Cristo, não precisava mais diretamente você ter que passar por padres, bispos e igreja para poder você ser salvo. A Bíblia, ela vai poder ser agora de forma interpretada de forma livre, né? Até porque até então a Bíblia, ela somente poderia ser escrita e lida em latim. E agora, com a criação da imprensa também, né, que foi criada aí nesse período, então os livros agora poderiam ser copiados e impressos de forma muito mais rápida e em línguas diferentes. Então agora você poderia de forma mais simples adquirir a Bíblia e conseguir lê-la sozinho e interpretá-la, porque normalmente não se lia a Bíblia. Quem lia eram os frades, que eram estudados na língua latim, né, e que liam a Bíblia e passava para os fiéis. Só existem agora 2 sacramentos, né? Na Igreja Católica existem vários sacramentos, se eu não me engano são 7, né? É o batismo, a crisma, não, batismo, primeira comunhão, crisma, casamento, tem mais outros ali que eu esqueci, né? Tem a extrema unção também, que é quando você vai morrer, né? Antes de ser morto, você tem a extrema unção para poder você ir para o reino dos céus, né? E no protestantismo só tem 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. E também a abolição do celibato. Na Igreja Católica, os monges e frades não podem se casar, né? Isso é uma estratégia, inclusive, para poder evitar que as posses da Igreja Católica possam ser reclamadas
hereditariamente, ou seja, os filhos do chefe da igreja, do Papa, poderem reclamar, né, das posses da igreja, como se fosse uma herança pessoal deles. Então, na Igreja Católica, né, em concílios antigos, né, lá por volta do século V, mais ou menos, eles aboliram o casamento, não poderia se casar, né, e também não pode ter, é claro, práticas sexuais, né. E aí no protestantismo, o celibato, né, ou seja, você não poder se casar, não poder ter relações sexuais, ele é proibido, ele é abolido. Então você, né, os pastores no caso, né, podem se casar. Pastores aí protestantes, né, dos huguenotes, dos calvinistas, né, de inúmeras igrejas protestantes que surgem ao longo da Europa. Bom, a Igreja Católica, é claro, não ia assistir isso quieta e calada. Então aqui nós temos uma representação, né, do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, né, foi um conselho onde os principais bispos e frades do mundo e cardeais, né, mundiais se reuniram na cidade de Trento, na Itália, né, com, é claro, com o Papa chefiando, para poder fazer uma contra-reforma. Ou seja, eles estão fazendo uma reforma, então rompendo com a Igreja Católica, né, os protestantes, por isso o nome protestante, né, porque eles protestam a forma da Igreja Católica fazer as práticas cristãs, né, como aquelas que eu já falei para vocês, que eram condenadas por eles, né. Então, a Igreja Católica decide fazer a contra-reforma. E aí, nesse concílio de Trento, né, a Igreja Católica faz um processo de mudança profundo nela, né, para poder diminuir o poder da instituição, né, e o número de fiéis também, né, que na verdade o que acontece? O Martinho Lutero, né, e a Reforma Protestante diminuiu o poder da Igreja Católica e o número de fiéis também, né? E aí entre 1545 e 1563 foi feito esse concílio, essa reunião, e lá foram criados três criações, coisas fundamentais que vão reforçar o poder católico e a influência da Igreja Católica em campo mundial, que foi o Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício é um tribunal religioso, católico, criado para poder praticar a Inquisição, ou seja, para poder perseguir de forma sistemática, institucionalizada, com práticas bem descritas, né, com manuais e etc, e documentações, para perseguir pessoas, né, a heresia, pessoas que fossem contra a Igreja Católica, né, e a gente sabe que esse tribunal da Santa Inquisição era um tribunal terrível, né, porque não bastava às vezes você ser inocente, mesmo assim você era obrigado praticamente por meio de tortura, por meio de torturadores licenciados pela Igreja Católica, para você admitir crimes que você não cometeu. E aí mesmo assim você acabava muitas das vezes sendo condenado à fogueira, né? Porque eles acreditavam que o fogo era santo, então ele queimava as impurezas das pessoas. Inúmeras pessoas, gente, tem documentos até hoje que são lidos, estudados por arqueólogos, que são estudados por historiadores, né? O próprio caso das mulheres que foram perseguidas até dizer chega, acusadas de bruxaria, né? Mulheres que muitas das vezes tinham conhecimento de ervas medicinais, então aparecia alguém doente, a Igreja Católica não curava esse doente, então uma mulher às vezes que conhecia ervas medicinais curava aquela criança, a Igreja Católica simplesmente falava, é bruxa. Se nem a Igreja Católica curou essa pessoa doente e aquela mulher curou, é porque é bruxaria, é feitiço, é magia. E muitas mulheres foram, de forma desleal, perseguidas e acusadas de bruxaria. Inclusive, eu dou uma dica de filme muito importante para poder ser visto, né? O filme As Bruxas de Salem, né? Que conta o caso na cidade de Salem, nos Estados Unidos, onde inúmeras meninas e mulheres foram perseguidas e mortas, né? Num tribunal oficial que tem registro documentado, né? Sobre isso. Foi criado também o Index, que seria um índice de livros proibidos, ou seja, esse índice seria um catálogo que ia mostrar quais livros seriam proibidos. Então, se você fosse de qualquer outra religião que não fosse católica, você iria ser perseguido pela Igreja Católica, ou se você tivesse algum livro de alguma outra religião, você deveria
reexplicar para a Igreja Católica por que você tinha aquele livro e era complicado. Até para cientistas que surgiram no Renascimento, né? Como Galileu, sofreu a Inquisição, né? O Giordano Bruno, que era amigo dele, cientista também, acabou sendo morto pela Inquisição. Então foi um período muito complicado, muito nebuloso, né, para a Igreja Católica. E por último, a Companhia de Jesus. Né? A Companhia de Jesus era uma espécie de soldados de Deus. O que seria essa Companhia de Jesus? Seriam companhias que seriam espalhadas pelo mundo para poder retransmitir o catolicismo para o mundo. E, se necessário, transmitir o catolicismo à força. Essas companhias de Jesus, por exemplo, vão habitar inúmeras localidades no continente americano, que vai ser, né, que foi recém-descoberto aí pela Espanha, né, e depois o Brasil vai ser colonizado pelos portugueses, e vão receber também essas companhias de Jesus que vão catequizar de forma pacífica em algumas vezes e violenta também em outras vezes as populações desses locais. Então, né, para vocês terem uma ideia, essas práticas da Igreja Católica, elas só foram recentemente, né, acabadas. O Tribunal do Santo Ofício, se eu não me engano, acho que foi no final do século XIX ou início do século XX que ele acabou. Né? No século XIX, por exemplo, teve religiões como o Espiritismo, né, que surgiu na França com Allan Kardec, em que foi queimado os livros, né, que foram lançados por Allan Kardec, desbravando, né, o Espiritismo, né, que é uma outra linha também de entendimento do cristianismo, e eles foram queimados em fogueira pública, né, em Barcelona e também na França, né. E as companhias de Jesus acho que também foram abolidas no século XVIII ou no século XIX. Eu não sei ao certo, tá, gente? Essas datas, né? Historiador não é calendário, mas a gente tem que entender, né, o que foi então essa reforma protestante e a contra-reforma. A reforma protestante foi um protesto mesmo nas práticas católicas que já estavam sendo ali questionadas por monges, freis e fiéis, e a contra-reforma foi a estratégia em que a Igreja Católica achou para poder tentar conter esse avanço do protestantismo e, né, dessa reforma religiosa. Beleza, gente? Bom, então por hoje é só e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.